Operação Militar Teia de Aranha, feita pelos ucranianos, é uma operação histórica responsável pela destruição de pelo menos 40 bombardeiros russos utilizando drones que têm no máximo valor de R$3.000. Vamos discutir exatamente como que isso foi feito e principalmente analisar as consequências geopolíticas, já que a Ucrânia garante que isso vai obrigar o Putin a sentar à mesa de negociação e só comprova o privilégio, a soberania militar do Ocidente em relação à capacidade russa. Vale lembrar que o Trump ainda não se pronunciou, embora a Karoline Leavitt, que é a porta-voz do governo Trump, tenha se pronunciado não exatamente em favor dos ucranianos, até porque a Ucrânia não avisou os Estados Unidos com antecedência dessa operação militar. Analisar também as possíveis consequências para a Rússia, visto que a Rússia não costuma deixar barato um ataque desse tipo, que pode até mesmo ferir a imagem da Rússia frente à comunidade internacional. Será que a inteligência ucraniana está vencendo a batalha contra os russos? Falar também, galera, sobre as condições que foram apresentadas pelo governo russo na recente reunião que aconteceu ali na Turquia, em que a comitiva ucraniana e a comitiva russa apresentavam seus memorandos de paz. Já adianto para vocês que não prevejo boas notícias, porque várias das condições apresentadas pela Rússia já foram negadas pela Ucrânia em um passado recente, mas vamos aguardar aqui cenas dos próximos capítulos, enquanto Keir Starmer, do Reino Unido, anuncia o plano Securing Britain Future, que basicamente garante aumento dos gastos militares do Reino Unido para conter ameaças estrangeiras, falou nominalmente em nome da Rússia, alegando que os britânicos hoje estão preparados para a guerra contra a Rússia. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre as eleições na Polônia, em que o candidato conservador ultranacionalista eurocético vence, e isso pode ser uma preocupação para a Ucrânia e para a própria União Europeia. Enquanto isso, Trump e Xi Jinping estão mediando algum tipo de ligação que deve acontecer essa semana para tentar renegociar o acordo comercial ou dar um fim à guerra comercial. Será, pessoal, que vai rolar? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. Você mesmo, eu sei que agora você está procurando o presente perfeito para sua pessoa amada, porque você quer mostrar o seu cuidado que você tem com ela, certo? Vamos ser sinceros? E o cuidado com você está realizando também? Se a gente pegar, por exemplo, os casos dos homens no Brasil, mais de 50% convivem com algum tipo de calvície. E olha que eu posso falar com grande propriedade porque já fui completamente careca, passei por um processo de transplante capilar e isso revolucionou minha vida. Do ponto de vista pessoal, ponto de vista profissional, foi assim um ganho de confiança, uma mudança assim pessoal, era sensacional, tá? Só que, claro, eu tenho que impedir que os fios antigos continuem caindo e preservar esse belíssimo topete. Para isso eu faço acompanhamento e tratamento com a referência do mercado nacional, que é a Manual, e recomendo que você também o faça. A Manual, galera, é super simples, tá? Você entra no site, preenche o questionário e, de acordo com as suas respostas, um médico especialista avaliando ali o seu questionário vai indicar o tratamento especializado para você. Fora que durante todo o período de tratamento você ainda ganha um acompanhamento clínico online para tirar eventuais dúvidas, ver a sua evolução. Lembrando que vale também dos casos mais simples até os mais avançados, mas claro, quanto antes você começar o tratamento, melhor. E nesse momento, eu que sou parceiraço aqui da Manual, estou disponibilizando para você o cupom PROMORM, que vai te dar acesso a vários benefícios. 40% de desconto, frete grátis e ainda vai ganhar essa bagzinha, galera. Essa bagzinha aqui, ó, sensacional da Manual, que pode ser um outro presente, inclusive, tá? Que você dê aí pra sua pessoa amada. De verdade, galera, eu tô achando muito louco, tá? Sensacional ligado ao Dia dos Namorados. Então, se você quiser ter acesso a todos esses benefícios e ainda essa bagzinha sensacional, link na descrição, pessoal. Corre que é por tempo limitado, é promoção do Dia dos Namorados. Ah, professor, mas eu tenho vergonha porque vão saber que eu tô realizando tratamento estético. Até nisso a Manual pensa. E a embalagem, ela é super discreta, é uma caixa de papelão, galera, que ninguém vai saber eventuais tratamentos que você possa fazer sobre a sua saúde e sobre a sua questão capilar. Belezinha? Então, link na descrição e tenha cuidado com a pessoa que mais importa para você, que é você mesmo, com a Manual. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, a Ucrânia fez uma operação militar histórica no território russo, chamada de Operação Teia de Aranha. Essa operação, ela está sendo divulgada pela mídia ucraniana, pelo próprio Zelensky, pelo chefe da inteligência ucraniana, da SBU, como a principal vitória, talvez, desde o início da guerra entre Rússia e Ucrânia.
Essa operação foi aparentemente coisa quase que de cinema mesmo. A gente fala de caminhões que carregaram drones, estima-se aí, segundo a Ucrânia, tá? Cerca de 117 drones que foram colocados em tetos falsos de caminhões, e esses caminhões foram se aproximando de 4 bases aéreas diferentes dentro do território russo, sendo que um no território da Sibéria, ou seja, da Rússia já asiática, estava a questão de milhares de quilômetros do solo ucraniano. E aí, por inteligência artificial, em determinado momento, esses tetos eles se abriram, os drones saíram e atacaram as bases aéreas, comprometendo, não sabe se exatamente destruindo ou causando avarias, a mais de 40 bombardeiros russos, que têm capacidade, claro, nuclear, e é responsável, aí a gente fala de mais ou menos, né, 1/3 dos mísseis de cruzeiro estratégicos disparados por bombardeiros hoje estão comprometidos. Isso compromete 7 bilhões de dólares, 7 bilhões de dólares em danos. Claro que a Rússia, ela confirma que os ataques aconteceram, mas não confirma as avarias. Todos esses números que eu estou divulgando para vocês são números ucranianos, ou seja, claro que a Ucrânia pode estar um pouco parcial nos números que estão sendo divulgados, mas grande parte da mídia internacional também compartilha esses números como se fossem fidedignos à realidade. E convenhamos, cara, como a Rússia não se pronuncia contestando esses números, não dá para saber, né, se exatamente eles são verdadeiros ou falsos. Vamos ficar aí com a versão ucraniana dos fatos. Tudo isso utilizando, segundo Zelensky, 117 drones que custam pouco menos ali de R$3.000, o equivalente a R$3.000. Ou seja, além assim de ser um baixíssimo custo com os drones, que causaram um prejuízo muito grande à Rússia, tanto para futuros ataques, eu diria que assim, o principal prejuízo foi a imagem da Rússia. Poxa, cara, mais um ataque feito dentro do território russo, sem conhecimento claro da Rússia, com a inteligência ucraniana conseguindo realizar um acionamento à distância com pessoas que não estavam lá, todo mundo já tinha saído por inteligência artificial a milhares de quilômetros da fronteira ucraniana. Ou seja, expõe uma fraqueza da Rússia. E eu diria que até mais ainda, hein, compromete a própria situação dos Estados Unidos, ou pelo menos mancha um pouco a imagem, porque aparentemente o que foi divulgado pela Ucrânia é que não contou com nenhum tipo de ajuda, nem mesmo anuência dos Estados Unidos, e não agora do governo Trump, porque esse projeto está sendo feito há mais de 1 ano e meio, não contou com a presença dos Estados Unidos. Então a Ucrânia, ela está vendo isso como uma vitória da Ucrânia sem a presença, sem precisar se alinhar com os Estados Unidos. Por quê? O que vários hoje, blogueiros, propagandistas, mídia ucraniana, tá colocando em favor do Zelensky é que, poxa, mas o Trump não falava, Ucrânia, você não tem cartas nas mangas? Poxa, Ucrânia, você vai ter que ceder territórios, vai ter que ceder a Crimeia, vai ter que ceder parte de Zaporizhia, Kherson, Lugansk, Donetsk. Ucrânia, quanto antes você aceitar negociar, significa que menos territórios vocês vão perder e menos civis ou menos militares no campo de batalha. Negociem. Poxa, a visão que os Estados Unidos passavam para o mundo, que o Marco Rubio falou, que o próprio Kate Kellogg, que Steve Witkoff, que o Trump falaram, é que a Ucrânia tinha perdido a guerra. Mas a Ucrânia, segundo o Zelensky, pelo menos mostrou que não. O próprio Zelensky colocou que esse ataque só fará a Rússia se obrigar a sentar à mesa de negociação, porque sabe que as armas ocidentais são superiores e as nossas táticas de batalha são muito mais eficazes. Ou seja, talvez a Ucrânia ainda tenha cartas na manga, fazendo uma sátira, claro, uma provocadinha em relação às declarações do governo Trump. Vamos aqui, um pouco de pé no chão, né? Galera, de novo, acho que sim, mancha a imagem da Rússia, acho que expõe que a Rússia tem sim fragilidades, porque existem equipamentos que perpetraram no território da Rússia sem anuência e conseguiram realizar um ataque aparentemente muito bem sucedido, mas não muda completamente também a situação no campo de batalha, não é como se, nossa, agora sim estamos tendo um contra-ataque da Ucrânia que está conseguindo reaver os seus territórios. A gente fala ainda de pouco mais de 20% do território ucraniano que está ocupado pelos russos e com a Rússia fazendo avanços constantes, tanto na região de Donetsk como também na região de Sumy, nordeste da Ucrânia. Talvez avançar em direção a Kharkiv. Então, claro, que dentro de uma guerra, ainda mais de uma guerra híbrida, com todas essas redes sociais, todas as campanhas de informação e desinformação, você se vender como vitorioso, tanto o lado russo como o lado ucraniano, faz parte também do conflito. Mas calma, né? Foi um ataque muito bem sucedido, eu diria que até mesmo uma operação histórica da Ucrânia, só que o Zelensky está vendendo isso, mostrando ali, abraçando o chefe da inteligência, da SBU e tal, como se fosse o decisivo, o ponto de virada da guerra. Não sei se eu concordo exatamente com esse ponto de vista, tá? E aqui, de novo, não torcendo pelos russos, torcendo pelos ucranianos, eu torço pela paz. Mas muito mais fazendo uma análise
da questão, não sei se no campo de batalha, ou será que vai obrigar agora o Putin a sentar à mesa de negociação, mas que de fato foi traumático para a Rússia, isso foi, né? E por conta disso, a gente teve, por exemplo, o Trump, que por enquanto não se pronunciou sobre o assunto, mas a Caroline Leavitt, que é a porta-voz do governo Trump, se pronunciou e alegou que o Trump ele só reagiu dizendo que a guerra precisa acabar. Ou seja, não apoiou nem a Ucrânia nem a Rússia, mas alegou que a guerra de fato precisa acabar. Se ele dizia, né, que a Ucrânia já tinha perdido a guerra, será que ele acha que esse ataque aí muda as condições de jogo, muda alguma coisa real na guerra entre Rússia e Ucrânia? É difícil saber, eu pelo menos acho que não. Agora, a questão que fica é que a imagem da Rússia, como eu falei, fica manchada, é fato. E geralmente o Putin, isso já foi visto quando teve o ataque, por exemplo, à ponte da Crimeia, quando ataques foram feitos dentro do solo ucraniano, do solo russo, ele não costuma deixar barato, porque faz parte também de não perder a sua credibilidade, não só externa, como também interna. Quer dizer então que a Ucrânia ela consegue perpetrar aqui com caminhões, utilizando aqui inteligência artificial, inclusive segundo os relatos, tá? Os bombardeiros eles só foram identificados pelo algoritmo da inteligência artificial porque vários desses bombardeiros estavam em museus na Ucrânia e os algoritmos foram treinados com aqueles bombardeiros. Ou seja, uma coisa meio que maluca mesmo, tática de cinema, né? De filme aí foi adotado para atacar as posições russas em 4 bases aéreas diferentes. Então foi de fato uma operação muito bem sucedida. Será que a Rússia vai deixar barato? A gente já teve, por exemplo, ontem a Rússia realizando ataques com drones, cerca de 472. Da última vez que a Rússia quis mostrar uma vitória ou um ponto tão forte assim, né, em relação ao governo ucraniano, utilizou, por exemplo, o míssil balístico Orishnik, que foi uma grande surpresa, porque lembrando, é um míssil que poderia carregar ogivas nucleares. Quando houve o disparo, né, desse míssil e houve a sirene, né, o disparo, meu Deus, a Rússia usou um míssil balístico, poderia conter ou não ogivas. Claro, para a sorte do mundo e da própria Ucrânia, não continha essas ogivas nucleares. Recentemente, houve também algumas mídias russas colocando que a Rússia poderia utilizar o Orishnik novamente, não só por conta da questão da Ucrânia, mas também por conta da questão da Alemanha. A gente relatou aqui no nosso canal que Friedrich Merz, o novo chanceler da Alemanha, que fala que a Alemanha vai ser o exército mais poderoso do mundo, que está rearmando, planos ali de centenas de bilhões de euros, também prometeu fazer uma aproximação com o governo Zelensky, alegando que talvez não ceda os mísseis Taurus para a Ucrânia diretamente, mísseis de longo alcance, 500 km de alcance, mas que vai ceder um pacote militar de ajuda militar e pode produzir mísseis em conjunto com os ucranianos, mísseis de longo alcance para serem disparados em solo russo. Então, usar o Orishnik, talvez nesse momento em que os países europeus estão saidinhos, né, galera, óbvio, né, linguagem coloquial aqui, né, mas que estão tomando um pouco mais de coragem e que a Ucrânia fez um ataque tão bem sucedido no solo russo, possa ser a opção, segundo algumas fontes locais russas. Será, pessoal, que de fato vai acontecer? Espero, vamos aí aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas de fato há uma preocupação, porque eu não vejo o Putin, pelo menos não, nossa, realmente, então a Ucrânia ela consegue atacar a gente, né? Putz, vou ser obrigado a negociar, hein? Vou ser obrigado a negociar, realmente, olha só, a Ucrânia, errei, tá? Foi mal. Não acho que o Putin vai fazer isso. Eu acho que, pelo contrário, isso pode causar uma escalada do conflito com a Rússia respondendo à altura para mostrar que não está por baixo no campo de batalha. E você acha que o Putin vai ter que aceitar negociar ou vai dobrar a aposta atacando ainda mais os ucranianos? Ainda vejo a segunda opção como a mais plausível. E só para deixar claro, porque mais de 2.000 vídeos gravados no YouTube vão dando uma certa casca em relação a possíveis comentários, é óbvio que a capacidade de ataque ela foi perturbada. A gente fala de 1/3, né, dos bombardeiros com capacidade de lançar mísseis aí de longo alcance que foram comprometidos da Rússia. Quando eu falo que não houve sensíveis mudanças no campo de batalha, é porque mesmo com esse baque tão sensível assim para a Força Aérea Russa, eu não vejo isso como uma possibilidade da Ucrânia fazer um contra-ataque nos territórios ucranianos que foram ocupados pela Rússia. É nesse sentido. Eu não estou defendendo a Rússia, não estou falando que foi um ataque que não teve importância. Acho que todo mundo consegue perceber isso, né? A gente teve também, pessoal, uma reunião super importante que aconteceu na Turquia. De fato, né, no dia 2 de junho já tinha sido corroborado que isso ia acontecer utilizando a segunda reunião entre a comitiva ucraniana e a comitiva russa. Na prática, essa reunião seria a apresentação do memorando que a Ucrânia tinha desenvolvido, colocando quais eram os seus principais pontos pela paz, se bem que já tinha colocado muito tempo antes e divulgado para os Estados Unidos, e que a Rússia também ia apresentar o seu memorando pela paz.
ou seja, as suas pré-condições para iniciar algum tipo de discussão sobre um cessar-fogo. E, aliás, até a própria Rússia coloca que a comitiva meio que mais oficial, com a presença talvez do Putin, da Maria Zakharova, do Sergei Lavrov, do Peskov, do Medvedev, ou seja, figuras mais importantes da Rússia, e não figuras como a Ucrânia fala de segundo escalão, só vão ser utilizadas quando alguns acordos prévios rolarem. Ou seja, muito possivelmente, segundo a Rússia, quando essas pré-condições do memorando apresentado pelos russos forem colocadas para jogo. Professor, e o que a Rússia exigiu? Juro para vocês, galera, nada de muito diferente do que já tinha exigido anteriormente. Segundo as informações, tá? A Rússia exige 20% cerca, né, do território da Ucrânia, ou seja, as regiões da Crimeia, Zaporizhia, Kherson, Donetsk e Lugansk. Lembrando que vários desses territórios a Rússia nem conseguiu ocupar integralmente. Existem alguns pontos, por exemplo, de Lugansk, que ainda está na mão dos ucranianos, pontos de Kherson, por exemplo. Só que a Rússia alega que já fez referendo, consultas populares, votações locais e a população decidiu que quer pertencer à Rússia. Então, pré-condição é que a Ucrânia desocupe, tire os seus militares e reconheça territórios como sendo da Rússia. Fala também, pessoal, do fim do fornecimento de armas e também de inteligência europeia à Ucrânia, além da realização de novas eleições. Ou seja, o Zelensky tem que sair do poder, antecipar o processo eleitoral, até porque como a Rússia não reconhece o Zelensky como presidente legítimo, precisa assinar algum tipo de documento. Esse documento vai ser referendado, vai ser observado pela ONU e não pode ser o Zelensky, ou talvez até seja o Zelensky, mas desde que ele passe pelo crivo do voto, porque a Rússia fala que ano passado deveria ter um processo eleitoral e ele não aconteceu justamente por conta da situação de guerra. Fala também, pessoal, da limitação do exército ucraniano, seja em quantidade de tropas como também em quantidade de armas, e a Ucrânia sem armas nucleares. Tanto sem armas nucleares próprias, claro, como também sem equipamentos nucleares dos países europeus. Porque talvez, sei lá, a Alemanha não tem, né, mas a França, o Reino Unido poderiam posicionar armas nucleares e algum tipo de ameaça contra os russos. Garante também, galera, que tem que ter o fim das sanções à Rússia, sem indenizações militares, ou seja, todas as avarias, os danos que foram cometidos contra a Rússia que vai arcar, e todos os danos cometidos contra a Ucrânia que vai arcar, e também fala da possibilidade, né, da garantia de liberdade da língua russa no território ucraniano. Lembrando que grande parte do conflito, segundo a Ucrânia, está porque a Ucrânia ajudou a propagar o nazi, enfim, né, sabe o que eu estou falando, e também porque não permite que a língua russa ou que a cultura russa seja difundida, divagada pela sociedade ucraniana, principalmente nas regiões de Donbass e também na região da Crimeia, por isso que as duas regiões foram, de maneira prioritária, vamos colocar assim, invadidas pelos russos. Professor, bastante pré-condições, né? Pois bem, a Rússia fala, se essas pré-condições do memorando forem estabelecidas, a gente pode começar a conversar um princípio de cessar-fogo. Inicialmente, a Rússia, ela negou, o próprio Umerov, né, que é o ministro da Defesa, colocou que a Rússia negou um cessar-fogo prévio e que aceita durante 2 ou 3 dias em alguns locais específicos para resgate de corpos e troca de alguns prisioneiros. Até porque isso também foi estabelecido, tá? A gente vai ter a troca de prisioneiros de até 25 anos feridos ou doentes, além de 6.000 cadáveres, ou seja, a troca ali, né, de pessoas que foram mortas em condições no meio ali da batalha. Por que eu falo para vocês que é uma situação um pouco preocupante? Porque convenhamos, galera, que não mudou muita coisa. Também a questão de neutralidade, né? Ou seja, a Ucrânia não pode entrar para a OTAN. Não mudou muita coisa em relação às pré-condições que a Rússia já tinha estabelecido antes. E o Zelensky já negou essas pré-condições, alegando que não aceita o reconhecimento dos territórios. Ele até fala que, olha, eu aceito que a gente paralise agora um cessar-fogo. Então a Rússia fica com os territórios que já ocuparam, que era um território ucraniano, cerca de 20%, e a gente paralisa a guerra agora. Mas agora eu quero inteligência americana, eu quero inteligência europeia, eu quero equipamentos europeus, eu quero que no futuro a Ucrânia possa entrar para a OTAN. Então, assim, existem muitos pontos de diferença. E agora, com o aumento dos ataques, que eu estou conjecturando, hein? De novo, não há informação, não tem informações prévias. Mas que a Rússia deve responder com algum tipo de ataque mais forte, isso pode aumentar ainda mais a rixa e a disputa no campo de batalha, tá? O próprio Rustem Umerov, que é o ministro da Defesa, falou que uma nova reunião agora está marcada para o fim de junho e que ele vai analisar e dar as respostas em uma semana. Claro que vai perguntar, né, para o Zelensky o que ele achou, enfim, das condições russas. Mas, galera, de verdade, já adianto para vocês que muito possivelmente o acordo não vai sair, pelo menos com essas pré-condições. Mas temos uma reunião pré-marcada aí agora para o final de junho, para ser a terceira reunião da comitiva, muito possivelmente também realizada na Turquia.
Vocês acham, pessoal, que esses conflitos, os drones disparados, mais de 400 pela Rússia, a possibilidade do Oreshnik e a operação Teia de Aranha pela Ucrânia, aproxima a região de algum tipo de processo de paz? Deixa aí nos comentários. Enquanto isso, galera, tivemos também uma informação importante sobre mais um país da Europa que anuncia um rearmamento. O próprio Keir Starmer vem anunciando junto ao parlamento britânico que vai aumentar os seus gastos em defesa, passando dos 2% exigidos pela OTAN no PIB, pelo menos no momento, para 2,5%. Alegando o plano deles, né, que é o plano Securing Britain Future, essa análise, né, esse pronunciamento feito em Glasgow, lembrando, galera, que também faz parte do Reino Unido, que o primeiro-ministro é o Keir Starmer, anunciando, segundo o próprio Keir Starmer, uma expansão da frota britânica de submarinos de ataque e investimentos em ogivas nucleares. A gente sabe que o Reino Unido faz parte da aliança AUKUS, com os australianos, os norte-americanos e os próprios britânicos, e dentro dessa aliança foi divulgada a construção, em toque à tecnologia e à capacidade militar, com a Austrália e Estados Unidos, de 12 novos submarinos de propulsão nuclear, que têm uma capacidade muito maior, são muito mais avançados do ponto de vista tecnológico e muito mais furtivos. Submarinos de ataque. O Keir Starmer deixou bem claro que ele vai reunir toda a capacidade que tem de drones, artilharias, inteligência e instinto humano para construir uma máquina de combate formidável e integrada. Estamos sendo ameaçados por forças militares avançadas e devemos reagir. Inclusive anunciando, galera, que assim, não é só a Rússia, mas Rússia, Irã, China, todos os inimigos do Ocidente. O próprio John Healey, que é o ministro da Defesa, colocou que isso é uma clara mensagem dirigida a Moscou. Por quê? Além da capacidade dos submarinos de ataque, ele ainda anunciou que ele está preparando investimentos na casa de 15 bilhões de libras esterlinas em aumento da capacidade de ogivas nucleares, por exemplo, 6 novas fábricas de munições, e além de alegar que vai comprar também caças com capacidade nuclear tática para aumentar a sua força militar no sentido aéreo. Segundo o próprio Reino Unido, existe uma crescente ameaça russa agora. Por isso, nós estamos prontos para a batalha, nós estamos prontos para a guerra. Ou seja, o Reino Unido, que talvez seja, como a gente vem compartilhando aqui no nosso canal, né? Desde o início dos conflitos, o país que mais apoiou Zelensky, que mais apoiou a Ucrânia, seja com Boris Johnson, primeiro-ministro, a fazer a visita, com a Liz Truss, com o Rishi Sunak, agora com Keir Starmer, tanto faz se é Partido Conservador ou Partido Trabalhista, os britânicos estão ajudando muito a própria Ucrânia. Esse rearmamento que acontece na Polônia, nos países bálticos, na Finlândia, na Suécia, agora, pessoal, na Alemanha, no Reino Unido, pode causar, claro, preocupações e uma expansão da capacidade militar nuclear de alguns países europeus. Quem diria, hein, pessoal? A guerra Rússia e Ucrânia acho que não era uma consequência que o Putin esperava, mas reacendeu os anseios militares, os gastos militares, o hard power, a capacidade de dissuasão, inclusive nuclear, dos países europeus. Coisa que a gente não via, convenhamos, desde pelo menos o final da Guerra Fria. Enquanto isso, galera, tivemos uma eleição também no leste europeu que preocupou bastante a Ucrânia. Por quê? As eleições da Polônia, elas colocaram Karol Nawrocki como vencedor na Polônia. E ele é visto como um conservador eurocético, quase como se fosse um, entre aspas, representante do Trump no leste europeu. Foi uma eleição extremamente apertada, ele conseguiu vencer o candidato liberal com 50,9%, na verdade 50,89% dos votos, e ele se define como um nacionalista eurocético. Inclusive, ele contou com o apoio de uma extrema-direita ultranacionalista ali na Polônia, que tinha como pauta assim, prioritária que os gastos que a Polônia faz devem ser voltados para a Polônia e não exatamente para a Ucrânia. Tanto que, por exemplo, ele se comprometeu a impedir que a Ucrânia entre na OTAN. Por que eu falo que é preocupante? Porque a Polônia, seja com o Donald Tusk, seja com o Andrzej Duda, por exemplo, era um dos países responsáveis por um corredor da exportação de equipamentos e até mesmo aumento dos gastos militares voltados para a Ucrânia, além de recebimento de refugiados. Sim, o maior número de refugiados ucranianos estão hoje em solo polonês. Talvez a eleição dele abra espaço para que esse pensamento mais eurocético, anti-União Europeia, pensar muito mais nos interesses poloneses do que nos interesses estrangeiros, comprometa a ajuda tanto social, econômica e militar que a Polônia dá para os ucranianos.
Óbvio que a Ursula von der Leyen, que é a União Europeia, está preocupada com essas eleições, mas ela tentou transparecer algum tipo de ar de neutralidade, colocando que confia que vai manter as boas relações com o território polonês. Ou seja, eu diria que foi uma eleição não muito boa de um candidato, pessoal, de 42 anos, um historiador que se define como um eurocético. A Polônia first, né? Ou seja, a Polônia tem que ser colocada em primeiro lugar. Será que isso vai afetar a participação da Polônia na União Europeia e no organismo da OTAN? Participar, sim, efetivamente, de sair, creio que não. Mas redução da ajuda, muito possivelmente, sim. E para finalizar, pessoal, a gente teve também uma pressão relativamente importante no Trump por parte de membros do seu governo para que ele consiga intermediar uma relação com os chineses. A gente teve um acordo prévio feito ali em Genebra, na Suíça, que estabeleceu uma suspensão das tarifas de 245% e 125%, né, por parte dos chineses. Só que, segundo Trump, a China desrespeitou os acordos de Genebra. A China nega as informações, fala que quem vem desrespeitando é o próprio Trump, porque anunciou alguns protecionismos a mais em questão de semicondutores, peças de aviões, desrespeitando uma liberdade econômica. Pois bem, galera, como essa volta das sobretaxas, principalmente em relação à China, depois que a justiça permitiu isso acontecesse, assustou bastante o mercado americano, houve uma pressão não só dos empresários do capital privado americano, mas do próprio setor político americano para que o Trump se mobilizasse e telefonasse para o Xi Jinping. Aparentemente, segundo informações prévias, China e Estados Unidos devem realizar uma conversação de alto nível para finalizar ou pelo menos amenizar a guerra comercial ainda essa semana. Será, pessoal, que finalmente vamos ter o fim dessa guerra comercial? Se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like aí, pessoal. Isso ajuda bastante o canal, tá? Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.